Oi pessoal, bem-vindos ao mini curso A Transição do Pensamento Mítico para o Pensamento Filosófico. Para quem não me conhece, o meu nome é Eduarda Menezes, eu sou estudante de Filosofia Licenciatura da Faculdade Superior de Educação Uninter, que me deu essa oportunidade de ofertar para vocês este e outros cursos de extensão universitários como uma das modalidades de estágio híbrido. Os seres humanos sempre tiveram uma vontade de conhecer o mundo, e o mito foi a primeira forma de tentar entender e explicar o mundo. Mas o que é um mito? A palavra mito vem do grego mitos, que possui diversos significados. Entre eles, uma narrativa poética, uma fábula, uma lenda ou um relato sobrenatural. E a junção com a palavra grega logos, que significa razão ou estudo, resulta em mitologia, o estudo dos mitos. É comum associarmos a palavra mito a mentira e coisas falsas. Também é empregado a pessoas consideradas lendas por seus grandes feitos em determinada área, como na política, por exemplo. No Brasil, há a palavra mitou, que significa que a pessoa se transformou em um mito devido a algum feito excepcional. Todos os povos antigos produziram mitos, histórias contadas de geração em geração, para ensinar sobre a origem do universo, os fenômenos da natureza, os costumes e valores de um povo e os davam um certo sentido na vida. Os maias, os nórdicos, os egípcios, os gregos, os indígenas brasileiros, entre diversos outros povos, criaram mitos que ilustravam a vida de deuses antropomórficos ou animalescos, associados a forças da natureza e narravam eventos passados e futuros. Alguns estudiosos fizeram comparações entre as mitologias e perceberam semelhanças entre elas. Um deles foi Joseph Campbell. A filosofia que mais influenciou a nós ocidentais foi a grega. Por volta do século 8 a.C., supostamente viveu o poeta Homero. Supostamente, pois não há registros históricos que comprovam a sua existência. A ele é atribuído os poemas épicos gregos, a Ilíada, que narra a guerra de Troia, e a Odisseia, que narra a volta de Ulisses para sua terra natal depois da guerra. Nota-se que a segunda apresenta uma história mais racional, pois o herói utiliza sua inteligência para resolver os problemas. Os primeiros textos escritos no alfabeto grego foram estes poemas. Outro poeta responsável pelos mitos gregos foi Hesíodo, que viveu aproximadamente 100 anos depois. A ele é atribuído o poema Teogonia. Trata-se da genealogia das divindades gregas, seus descendentes e ascendentes, e a cosmogonia, a explicação da origem dos astros. Os gregos acreditavam que os poetas eram inspirados pelas musas para compor as suas canções, e por isso eles possuíam a verdade. A sociedade grega tinha um forte senso de coletividade, eles não eram individualistas, e isso resultava numa aceitação dos mitos sem questionamento. O início do desencantamento pelos mitos e o surgimento do pensamento filosófico ocorreu devido a alguns fatores: as viagens marítimas, o contato com diferentes povos e a constatação de que não haviam mitos em lugares em que eles acreditavam que havia, o surgimento da polis e da política, as pessoas começam a fazer debates em praça pública, a criação da moeda e do juízo de valor, e a invenção do calendário, da moeda e as leis escritas. Todas essas mudanças e invenções propiciaram um aumento na capacidade de abstração. O desenvolvimento da polis foi fundamental para o surgimento do pensamento filosófico. Essa mudança na mentalidade grega não aconteceu de uma hora para outra, ela foi um longo processo. Por volta do século 6 a.C., surgem os primeiros filósofos, chamados de filósofos da physis, natureza, ou pré-socráticos, pois eles eram anteriores e alguns contemporâneos de Sócrates. Estes filósofos estavam em busca da verdade, e eles a procuraram por meio da observação da natureza. Os filósofos da natureza eram cosmológicos. Eles buscavam entender a organização racional do cosmos,
o universo ordenado. Estes filósofos tinham em comum a noção de causalidade entre os fenômenos. Para eles, toda causa surte em um efeito. Considerando isso, eles acreditavam que existia um elemento primordial que a tudo sustenta e move. Este elemento era chamado de arqué. O primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Para ele, o universo surgiu da água, e todas as coisas eram compostas essencialmente de água. Anaxímenes acreditava que a arqué era o ar. Pitágoras defendia que o universo é regido por princípios matemáticos. O filósofo Heráclito acreditava que o princípio fundamental de todas as coisas era o fogo, por sua capacidade de transformar e movimentar as coisas. Já Parmênides acreditava que o movimento das coisas é ilusório. Para ele, a essência das coisas é o ser, que é eterno e imóvel, e a aparência, que é mutável. Demócrito conseguiu ir ainda mais longe na sua abstração. Para eles, tudo que existe é composto por átomos, que são indivisíveis, eternos e estão em um constante movimento. O primeiro período da filosofia é marcado pela busca da origem do universo, por meio da observação da natureza e pela utilização de um discurso racional. O termo logos possui diversos significados atribuídos por diferentes filósofos. Alguns deles são palavra, discurso e razão. Uma racionalidade universal que ordena a physis, percebida por Heráclito. Por isso, esse termo é utilizado para representar esse novo tipo de compreensão do mundo, o pensamento filosófico. A filosofia é uma prática problematizadora que discute racionalmente sobre quaisquer tipos de assunto. O pensamento mitológico não é inferior, pois ele possibilitou o desenvolvimento dos povos antigos e foi fundamental para o surgimento da filosofia. Resumindo, o mito é uma narrativa poética simbólica e o logos é um discurso argumentativo racional. Eu convido vocês para se aprofundarem um pouquinho mais em mitologia, porque é um conhecimento enriquecedor, porque ela possibilita uma reflexão acerca do comportamento humano. Muitos pensadores recorreram à mitologia para fundamentar as suas ideias, como Freud e o Jung. Por hoje é isso, eu agradeço as visualizações. Se vocês gostaram, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Até a próxima aula!